Oi, paz e graça. Nós vamos fazer aqui mais uma meditação. Eu quero compartilhar que eu fiz na Palavra de Deus, mas especificamente não é a grande ênfase da meditação a questão do texto em si, mas é o cuidado que a gente lê para não interpretarmos errado, não é? A questão daquilo que estamos lendo. Por exemplo, aqui eu separei o texto que está em Mateus, capítulo 25, que vai do versículo 14 até o versículo 30. E é uma parábola que o Senhor conta, dando assim uma admoestação sobre a questão da vigilância, da administração do reino. É uma parábola que se encontra dentro do sermão profético que Jesus estava transmitindo. E, por exemplo, existem Bíblias que não usam o que a gente chama de epígrafe. Epígrafe é um títulozinho que vem acima da separação, né, de alguns capítulos para outros capítulos, ou de versículos para outros, que vai fazer uma outra narrativa. E eles dão assim um título para você poder ter uma ideia, uma noção daquilo que você está lendo. Mas o problema é que, às vezes, a epígrafe nos induz ao erro. É claro que talvez, ou com certeza não vai ser um erro assim, que vai atrapalhar o entendimento de salvação, mas são pequenos detalhes que não tinha necessidade de ter. Por exemplo, na epígrafe está escrito, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos, que é o título que botaram sobre esta parábola. O problema em si é que essa parábola não é a parábola dos 10 talentos. Ela acaba sendo a parábola dos 8 talentos, mas a gente sempre vai falar a parábola dos 10 talentos, induzido pela epígrafe, que não faz parte do cânon sagrado. Existe dificuldades de copistas? Existe. Existe dificuldade de tradução? Existe. Mas essa epígrafe aqui é imperdoável, esse erro, com todo respeito. Por quê? Porque ele não faz parte do cânon sagrado, não existe. É igual, inclusive tem Bíblias que não tem essas epígrafes, aí acaba, não, graças a Deus, não induzindo o indivíduo a cometer certos erros. Em algumas coisas elas são boas, mas numa parábola como essa, infelizmente, vai te induzir a pensar que realmente a parábola é de 10 talentos, quando na verdade é uma parábola de 8 talentos. Eu falo que é um erro imperdoável, por quê? Porque isso aqui é um erro de grafia, beleza, mas de imprensa, né? Mas o problema é que aqui essa versão revista e corrigida, que vem com essas epígrafes, isso aqui já 1 milhão de anos que eles vêm, 1 milhão de anos é forte expressão, muito forte, mas que eles vêm fazendo reedições. Cara, se um cara ignorante como eu viu que não são tanto 10 talentos, quanto mais esses caras inteligentão, cara. Pô, se o cara verifica o erro, qual é a dificuldade de quando fizeram uma nova reedição, corrigir esse erro e colocar a parábola dos 8 talentos? Porque esse Senhor aqui do texto é o seguinte, ó. Porque também isto é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Aí você soma 5, com mais 2 são 7, com mais 1, 8. Não é 10. Não é 10.
São 8 talentos, então a parábola dos 8 talentos. Mas a gente acaba se conformando com o pensamento de que não está certo. Sei, já conversei com alguém, né? A pessoa, não, mas está certo. Aí o que a mente do ser humano é tensa. Porque, continuando a leitura aqui, ó, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então, como a gente lê na epígrafe a parábola dos 10 talentos, olha o que vem na mente, às vezes, até da pessoa, falando que eu conversei com alguém, mostrando, aí a pessoa, não, cara, mas é 10 talentos mesmo, porque você vê que aquele cara que tinha 5, ele granjeou mais 5, então ele ficou com 10. Cara, e mesmo que o que granjeou 2, não tivesse granjeado mais 2 e aí ele tivesse 4, mesmo assim aquela somatória ali do que granjeou 5, mas, né, com o 5 que ele já tinha, que tornou-se 10, já estava fora da conta. Porque os outros já tinham 2 e um outro tinha 1, então seriam 13. Mas como o que tinha 2 granjeou mais 2, então foi para 14 e ficou com 15 dentro, junto com aquele que enterrou os talentos. Então a gente é induzido até mesmo a ter essa somatória, tipo, aquele granjeou 5, então ele somando aqueles 5 que ele granjeou com mais 5 que ele tem, então são 10. Está certo o tema. Ó, não é nada de 8 não, é 10. Não está errado. A gente é tão induzido pelo que está escrito ali que a gente ainda vai somar errado. Porque o que granjeou 5 mais 5 ficou com 10, mas o que granjeou mais, que tinha 2, que granjeou mais 2 ficou com 4. Então são 14. Ambos, tanto que ganhou 5 quantidades de recurso para administrar, ele granjeou mais, quanto aquele que ganhou 2, ele conseguiu administrar para poder dobrar o valor que ele tinha recebido do seu senhor. Então, de um jeito ou de outro que você somar, que você tentar, a sua mente tentar fixar que porque um tinha 5 e esse que tinha 5 granjeou mais 5, então está certa a parábola, porque então aí tem 10, não. São 3 pessoas, cada uma dessas 3 pessoas com a quantia. Um com 5, uma com 2 e a outra com 1. A que tinha 5 granjeou mais 5, ficou com 10. A que tinha 2 granjeou mais 2 e ficou com 4, então aqui tem 14. E aquele que enterrou ainda ficou com aquele que enterrou. Somatória de 15 valores. Claro que o que enterrou esse recurso, esse talento que se fala é questão de dinheiro. Ele, por não colocar no banco, inclusive o valor que ele recebeu acabou perdendo o valor monetário por causa das correções do tempo. Se ele tivesse colocado no banco, como o Senhor vai dizer aqui na parábola, no restante da leitura, ao menos nos juros ele tinha mantido aquele valor, acompanhando, né, a valorização da moeda. Mas ele enterrou literalmente o valor em dinheiro que esse talento representa, e ele nem sequer pôde apresentar ao seu Senhor um valor monetário corrigido. Então a sua reprovação é total, porque nem para poupar o cidadão prestou. Mas é claro que existe uma grande ênfase aqui nesta parábola, mas não foi essa meditação que eu me propus a trazer. É apenas a gente entender, cuidado com as epígrafes. Você que tem Bíblia, que tem epígrafes. Eu tenho mais de uma tradução, então leio outras traduções, mas quando a gente costuma só com um tipo de Bíblia, e aí principalmente as que tem essas epígrafes, você toma cuidado que de repente na leitura você vai perceber que às vezes, não é sempre, mas às vezes a epígrafe vai te induzir para uma direção errada. É claro que dentro, se a gente fizer uma meditação, ela não vai destruir como um total o conceito que vai estar aqui. Na verdade, não. Se é 10 ou se é 8, não vai destruir o conceito, porque o conceito vai permanecer. Só que, infelizmente, é um erro grotesco, um errozinho simples que a gente pode corrigir. Já que os editores não querem corrigir, mas na leitura a gente tem a obrigação de ler corretamente, de comparar depois, peraí, esse epígrafe aqui, esse título aqui, não está correspondendo. Então,
A parábola dos 10 talentos não é a parábola dos 10 talentos, é a parábola dos 8 talentos. Amém? Então, só essa reflexão. E que a gente possa ler corretamente, comparar e entenda que o epígrafe não faz parte do cânon sagrado. É mais uma divisão para podermos ter, assim era o objetivo, ter uma compreensão melhor dos textos, mas às vezes acaba atrapalhando. Assim também como é de conhecimento de todos que a Bíblia não é dividida em capítulos e versículos. Ela foi escrita de forma linear. Mas o objetivo também é ajudar-nos a termos uma compreensão e separação de textos. Às vezes ajuda muito, mas tem vezes que atrapalha sim, tá? Porque às vezes até a separação dos capítulos e dos versículos estão mal separados em alguns textos, quebrando a lógica de algum pensamento. E se o cara for preguiçoso, às vezes ele pode fazer algumas aplicações fora de um contexto. Não vai atrapalhar toda a narrativa das doutrinas fundamentais, mas existem erros que a gente pode evitá-los. Nós não somos perfeitos, mas o que a gente puder fazer para melhorar a transmissão da palavra de Deus, se a gente tiver o recurso, é muito bom fazer. Deus abençoe.